e sou professora de arte. Olá, eu sou a professora Angélica e hoje vamos continuar nossa conversa sobre sustentabilidade, iniciada na aula anterior, quando conhecemos as obras Homem, Refluxo e Caçamba. Hoje vamos descobrir como a arte pode ser uma forma de ativismo ambiental, ou seja, como os ativistas têm utilizado da arte para manifestar e expressar seus pensamentos, suas críticas e denúncias em relação ao descaso e desrespeito ao meio ambiente. Na aula anterior, também relembramos o conceito de sustentabilidade. Vimos que precisamos ter uma relação de equilíbrio entre homem e natureza. Hoje vamos pensar em situações que causam desequilíbrio nessa relação e a maneira que a arte pode auxiliar na defesa do meio ambiente. Venha com a gente entender o que é ativismo e conhecer alguns exemplos. Ativismo é o nome dado a ações sociais e políticas produzidas por pessoas ou coletivos que se valem de estratégias artísticas, estéticas ou simbólicas para amplificar, sensibilizar e problematizar para a sociedade causas e reivindicações sociais. O artivista encontra na arte um convite à participação, expressando através de inúmeras linguagens, como a arte de rua, o vídeo, a música, a performance e a intervenção, os seus pontos de vista e leituras sobre a vida e o mundo, problematizando sua realidade. Uma arte ativa, um estado de arte suspenso, em processo, em que todas as idas e vindas entre um aceno e outro, toda doação para um diálogo e toda palavra de apoio constitui no dia a dia microações políticas de resistência. Artivismo consolida-se assim como causa e reivindicação social e, simultaneamente, como ruptura artística, nomeadamente pela proposição de cenários, paisagens e ecologias alternativas de fruição, de participação e de criação artística. O primeiro artivista que conheceremos atende pelo nome de Mundano e explora a linguagem do grafite e do desenho, fazendo uso da linguagem verbal e não verbal em suas propostas artísticas. Mundano nasceu em São Paulo em 1986, onde vive e trabalha. É um ativista reconhecido internacionalmente por seu grafite papo reto, seja no espaço público ou em mais de 320 carroças dos catadores de materiais recicláveis. O grafiteiro e ativista procura questionar conceitos e comportamentos dos cidadãos e das autoridades, através de intervenções que carregam, em sua maioria, frases de impacto inspiradas no contexto local. A preservação do meio ambiente e os direitos humanos universais são a base de seu ativismo, que transcende as tintas, isto é, vai muito além de uma simples pintura. Recentemente, Mundano fez uma releitura da cédula de R$50, baseado em fatos e dados do Pantanal em chamas. Essa obra, segundo o artista, é um grito de basta sobre as queimadas no Pantanal, que já consumiram 12% desse bioma único no mundo. Já são mais de 2,3 milhões de hectares de queimadas reais. Audiodescrição da obra. Releitura de uma nota de R$50. A escrita Banco Central do Brasil, substituída por Pantanal do Brasil. O número que dá valor à nota 50, substituído por 12%. O código no canto inferior direito, substituído pela informação, mais de 2,3 milhões de hectares. No canto inferior direito, a escrita R$50, substituída por queimadas reais. Logo abaixo, a assinatura do artista. A imagem é da onça com as duas patas dianteiras enfaixadas e lágrimas nos olhos. Ao fundo, o fogo e alguns galhos queimados. A obra Onça Queimada foi leiloada virtualmente e todo o valor foi doado para a SOS Pantanal, uma organização não governamental, privada, sem vínculos partidários ou religiosos e sem fins lucrativos, que foi lançada em julho de 2009 com a missão de informar e promover o diálogo para um Pantanal sustentável. Essas doações somaram muito na batalha intensa para controlar o fogo, na compra de EPIs, equipamentos de proteção individual para a brigada e para a alimentação dos animais que sobreviveram, bem como para a restauração do bioma, que será lento. O artista também faz uma intervenção em uma nota de 50, onde, na imagem da efígie simbólica da República, contornada por ele, o artista desenha um balão de fala com a seguinte frase:
Se o Pantanal fosse um banco, já teria sido salvo. Mundano, em seu Instagram, escreve que, infelizmente, o Pantanal não é um banco e, por isso, ainda não foi salvo. O Pantanal é apenas um bioma de 250 mil quilômetros quadrados, com uma biodiversidade única no mundo. Somos a natureza, e isso é autodestruição. Biomas, como foi visto na aula de ciências, são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. Mundano, em outra obra, fala da situação do Cerrado, outro bioma que sofre com a devastação. Segundo o artista, o bioma acaba sendo invisibilizado diante das terríveis queimadas da Amazônia e do Pantanal. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e é responsável por 30% da biodiversidade do Brasil e 5% do planeta. Ele abastece 6 das 8 grandes bacias hidrográficas do país e cumpre papel relevante para a regulação do clima global. Mundano cita dados do INPE, revelando que o bioma mais afetado este ano, sem dúvida, é a Amazônia, com 48,1% dos focos de incêndio registrados desde janeiro, um total de 64.499. Em seguida, vem o Cerrado com 28,2% do total e o Pantanal com 11,2%. No meio de tanta fumaça, o Cerrado ficou sufocado nos noticiários e no engajamento da sociedade civil, e a boiada segue passando na velocidade das chamas. Segundo Mundano, o maior causador desta destruição é o agronegócio, que viu no Cerrado um campo livre e incentivado pelo governo federal para a produção de soja para ser exportado para a China e também para as pastagens destinadas para o gado, com boa parte destinada à exportação. O agronegócio já ocupa em torno de 40% das terras do Cerrado, que representa 33% das áreas verdes extintas em território nacional. Por isso, a frase "o Cerrado não é um pasto, é um patrimônio natural e mundial". Outra forma de artivismo é utilizada nas manifestações e publicações da ONG Greenpeace. Mas você sabe o que são ONGs? ONG é a sigla de Organização Não Governamental. São organizações sem fins lucrativos, constituídas formalmente e autonomamente, caracterizadas por ações de solidariedade no campo das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas em proveito de populações excluídas das condições da cidadania. O Greenpeace é uma ONG com sede em Amsterdã e possui escritórios espalhados por 42 países. Suas campanhas são direcionadas à preservação de florestas, climas e oceanos, disseminação da energia renovável e o combate aos transgênicos e à caça predatória de animais em extinção. Objetivos que visam a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. A organização sabe que palavras não são mais suficientes para atingir e conscientizar a população. Assim, o grupo tem utilizado diferentes linguagens artísticas para chamar a atenção tanto da população quanto das autoridades. Como é o caso da cédula de 2.300.000 criada este ano, se referindo aos hectares queimados no Pantanal. Após o levantamento da nota de R$200 pelo governo, foi a vez do Greenpeace lançar uma nova moeda. Em protesto virtual, a organização criou uma cédula de 2,3 milhões, representando o real valor do descaso com o meio ambiente. Audiodescrição da obra. Releitura de uma nota de R$50 alterada de maneira digital. A escrita Banco Central do Brasil, substituída por Pantanal em Chamas, Brasil. O número que dá valor à nota, 50, substituído por 2,3 milhões. No canto inferior direito, a escrita R$50, substituída por hectares queimados. A imagem é da onça, no lado direito, deitada com as duas patas dianteiras enfaixadas, com a boca semiaberta, expressando dor. Do lado esquerdo, imagens de árvores em chamas. Abaixo, imagem do outro lado da nota, repetindo as informações. Ao lado direito, imagem de árvores em chamas. Ao lado esquerdo, a imagem da efígie da República aparece coberta pela fuligem. A quantia de 2,3 milhões é uma referência à área consumida pelo fogo no local até o momento.
O animal escolhido para representar a cédula foi uma onça pintada que teve as patas atingidas com queimaduras de 2º grau em um dos pontos de incêndio, a mesma que ilustra a nota criada por Mundano. A onça foi resgatada do Pantanal no Parque Estadual Encontro das Águas e encaminhada para a ONG em Corumbá, Goiás. Na nota, a onça aparece caída e com as patas enfaixadas. Uma imagem de árvores e matas queimando também foi reproduzida. Do lado oposto, a efígie da República é representada chamuscada pela fuligem no entorno da máscara, em referência à pandemia do coronavírus. A hashtag Nota do Pantanal também foi lançada para engajamento dos internautas. Em outra intervenção, escaladores do Greenpeace colocaram uma faixa de 40 metros na sede da Comissão da União Europeia, em Bruxelas, com a mensagem "Fogo na Amazônia, Europa tem culpa". Um alerta sobre a cumplicidade dos governos europeus com a política de destruição instalada no Brasil. O pedido é que a União Europeia barre produtos ligados à destruição de florestas. Também, alguns integrantes do grupo ficaram em frente segurando cartazes com mensagens de protesto. O que aconteceu em outras manifestações do grupo, de quando finalmente a tão esperada chuva começou a chegar no Pantanal. Ativistas aparecem no local devastado pelas chamas com cartazes e frases como "Pátria queimada, Brasil", "Brasil em chamas", "Sem natureza, sem futuro". Já que de 1º até 22 de outubro, o bioma já registrava alta de 398% no número de focos de calor, na comparação com o mesmo mês de 2019. Considerando o acumulado do ano, o bioma registrou 20.955 focos de incêndio, 109% a mais do que todo o ano passado. Realmente a arte servindo como forma de manifestação em prol do meio ambiente. Outra obra do grupo, também falando das queimadas no Pantanal, é a imagem de uma maquete mostrando a bandeira nacional em relevo. Na parte verde, que representa as matas, o fogo queimando e a fumaça subindo. Nas redes sociais, a imagem é seguida da seguinte legenda: "Até quando poderemos cantar em nosso hino que nossos campos têm mais flores? Ou que nossos bosques têm mais vida? Há meses nosso formoso céu não está nem risonho e nem límpido, mas contaminado pela fumaça da destruição de nossas florestas." Além do Pantanal, o Amazonas também bateu o recorde de queimadas. O acumulado este ano já é o maior em 22 anos de monitoramento. Estamos deitados em berço esplêndido, sim, mas ele arde em chamas com a gente dentro. E esta foi nossa aula de hoje. Conhecemos um pouco mais sobre artivismo, quando a arte serve para o ativismo, nesse caso, o ativismo ambiental. Também conhecemos alguns exemplos: o artista grafiteiro brasileiro Mundano e algumas de suas criações em defesa do meio ambiente. Aprofundamos nosso conhecimento a respeito do que são ONGs e conhecemos um pouco do trabalho da ONG Greenpeace, que tem se posicionado aqui no Brasil em defesa dos nossos biomas, que têm sofrido muito com as queimadas no decorrer dos últimos anos, principalmente no ano de 2020. Acho que ficou clara a necessidade do cuidado e da preservação de nossos biomas, bem como a necessidade de buscarmos uma relação de equilíbrio com a natureza. Até a próxima, galera! Cuidem-se e cuidem do nosso meio ambiente. Lembre-se que o cuidado ambiental começa por nós, dentro da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. Nossas atitudes fazem toda a diferença. Tchau! Até mais! Hello! E daí, pessoal? Nas últimas aulas conversamos sobre problemas sociais e como expressar nossas ideias a respeito de alguns assuntos importantes. Let's see it in English. Now it's time to practice. Agora é hora de colocarmos isso em prática. Você saberia como montar um cartaz de protesto? Na aula de hoje, vamos aprender mais algumas expressões para nos posicionarmos em relação a problemas presentes em nosso mundo. Take a look, dá uma olhada. Primeiro, vamos estudar como são chamados, em língua inglesa, algumas dessas questões sociais que estão presentes em nossa vida hoje em dia.
Global warming, a gradual increase in the overall temperature of the Earth's atmosphere, generally attributed to the greenhouse effect, caused by increased levels of carbon dioxide, chlorofluorocarbons, and other pollutants. Global warming, aquecimento global. Você já ouviu falar, com certeza, né? Ele é causado pelo aumento da temperatura da atmosfera terrestre, geralmente atribuído ao efeito estufa, aumentando o nível de dióxido de carbono e de outros poluentes no ar. Racism. Prejudice, discrimination directed against a person or people on the basis of their membership in a particular racial or ethnic group, typically on that is a minority or marginalized. Racismo é o preconceito, a discriminação direcionada contra uma pessoa ou um grupo de pessoas com base no seu pertencimento a um determinado grupo racial ou étnico, geralmente um grupo tido como uma minoria. Violence against women, also known as gender-based violence, are violent acts primarily or exclusively committed against women or girls. Such violence is often considered a form of hate crime committed against women or girls specifically because they are female and can take many forms. O que ocorre, pessoal? A violência contra as mulheres é específica. Por que falou em gênero ali? Porque somos mulheres, então essa violência não tem idade. Pode ser para pessoas adultas, crianças, adolescentes, mas do gênero feminino. E essa violência é considerada um ato criminoso contra o gênero feminino. E pode ocorrer de inúmeras formas. Bullying. Seek to warn, intimidate, or coerce someone perceived as vulnerable. Bullying é a intimidação ou o coercimento de alguém visto como vulnerável. Pollution. The presence in or the introduction into the environment of a substance or thing that has poisonous effect. A poluição é a presença no meio ambiente de substâncias que têm efeito venenoso. Prejudice. Preconceived opinion that is not based on reason or actual experience. Preconceito é uma opinião preconcebida que não tem base na razão nem na experiência real. Agora é hora de montar nosso cartaz. Observe algumas expressões que você pode utilizar. Stop with, down with, say no, save. Se você quiser, também pode pôr em seu cartaz frases como aquelas que aprendemos nas últimas aulas. Por exemplo, I think the violence against women is terrible. Eu acho que a violência contra as mulheres é terrível. In my opinion, stop with bullying is urgent. Na minha opinião, parar com o bullying é urgente. Então é isso, pessoal. Construa o seu cartaz e mostre ao seu professor de inglês. Aqui ao lado, observe alguns exemplos que você pode seguir. Não esqueça de utilizar imagens ou desenhos, pois esses elementos ajudam a chamar a atenção de todos. Bye bye, people! Bye bye, thank you!